Glória a Deus e saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória e nos concede mais uma oportunidade, pela sua infinita misericórdia, nós estamos aqui nessa noite e juntos aprendemos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando o último trimestre desse ano de 2022. O tema da nossa revista, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. E esse mês, irmãos, nós estaremos estudando dentro desse livro, são vários temas aqui, onde Deus irá ministrar o nosso coração e preparar as nossas vidas, meus irmãos, para aquilo que está por vir. Nesse livro de Ezequiel, Deus ele falou no passado, Deus ele fala no nosso presente, que nós estamos vivendo nos nossos dias, e Deus ele vai falar acerca do futuro no livro de Ezequiel, dentro dos temas que nós estaremos abordando nessa revista. São 13 lições, e a primeira lição ele é um resumo de tudo aquilo que será tratado nos demais temas, né? Ezequiel, o atalaia de Deus, vem o fim, as abominações do templo, quando se vai a glória de Deus, contra os falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade é individual, o bom pastor e os pastores infiéis, Gog e Magog, um dia de juízo, a restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imersos no Espírito nos últimos dias, o Senhor está aí. Então são 13 lições, meus irmãos, e cada um desses temas que nós estaremos estudando nesse trimestre são lições riquíssimas que Deus ministrará aos nossos corações para o nosso crescimento no nome do Senhor Jesus. E hoje a lição de número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo da nossa lição nos diz assim, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, nós vimos aqui, dentro desse textual da lição, o apóstolo Paulo, ele se colocando no lugar daquele que tem uma incumbência na sua vida, e ele diz ali, porque aquilo que ele está fazendo, anunciando o Evangelho, e a anunciação do Evangelho não é algo que vem constrangir o homem, não é algo que vem constrangir aquele que está ministrando, aquele que está anunciando, mas essa causa é imposta como obrigação de todos aqueles que são salvos na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, anunciar o Evangelho, irmãos, é uma obrigação nossa, de todos nós, de todos aqueles que foram salvos na pessoa de Cristo Jesus, de todos aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então nós temos essa incumbência para as nossas vidas, de sermos esse instrumento de anunciação da palavra do Senhor. E a verdade prática nos diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar
tanto o julgamento divino como as boas novas. Amém, irmãos? Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao 21 e o versículo de número 27. Eu vou ler um versículo, os irmãos, daí o versículo seguinte, assim, juntos façamos essa leitura no nome do Senhor Jesus. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e ouvirás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar, versículo 27, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Amém? Então nós vemos aqui, na verdade prática da nossa lição, nos disse assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vimos a importância de nós termos esse atalaia, a importância de nós sermos esse mensageiro. Porque haverá momentos na nossa vida que Deus ele vai dizer para nós: vai e fala, como nós lemos aqui nesse texto. Porque quando Deus ele manda falar, nós não falamos por conta própria, nós não falamos da nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade, irmãos, a verdade é que muitas vezes a nossa vontade, de tanto a gente falar, dá vontade até, às vezes a gente dá um chacoalhão, missionário Silvânia. Dá vontade da gente dar um chacoalhão, acorda. Mas não, irmãos, Deus ele tem os seus meios de falar, Deus ele tem os seus meios de comunicar-se com o homem, e quando Deus ele disser a esse ímpio, e quando Deus ele disser para que nós venhamos a anunciar acerca da morte, acerca daquilo que está por vir na sua vida, e se nós não avisarmos, dentro do texto que nós lemos no capítulo de número 18, e esse ímpio morrer no seu caminho por negligência nossa, por negligência da nossa parte, e ele perder a sua vida, e ele morrer na sua maldade, a Bíblia fala que das nossas mãos o Senhor requererá. Tanto também como no versículo 20, quando aquele se desviar da justiça e fizer maldade, puser diante dele um tropeço, e ele morrer, e não sendo avisado acerca do seu pecado, e a sua justiça que praticara não virão em memória,
Mas se essa pessoa morrer na sua iniquidade, sabendo nós e não o avisando, não o alertando, e essa pessoa morrer, meus irmãos, aí disse ali o Senhor que das mãos daqueles que foram negligentes e não avisaram, não comunicaram, então o sangue seria requerido das mãos daquela pessoa. Mas, ao contrário, por outro lado também, se aquele que fez a sua função, aquele que entendeu o seu chamado, e ali ele avisa o ímpio, mas esse não quer se converter da sua impiedade, não quer se converter do seu mau caminho e ele morrer, então, irmãos, nós estamos livres. Nós estamos livres. Assim também, aquele que era justo, aquele que pecou, mas está longe da presença de Deus, mas fazendo a nossa parte, como a palavra nos ensina, avisando o justo para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Por quê? Porque foi avisado. Então, quando nós estamos aqui e estamos pregando a palavra de Deus, estamos ensinando, estamos admoestando, irmãos, nós estamos fazendo aquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina. Então, se algo acontecer, não foi por falta de aviso, não foi por negligência da parte daqueles que estão ministrando e pregando a palavra de Deus, mas foi por quê? Por causa da pessoa, que por causa da dureza do coração, ele não dá ouvidos, meus irmãos, embora ele foi avisado, mas aí essa pessoa ela partir, irmãos, então a Bíblia fala que desses que avisaram, então não será requerido o sangue dessa pessoa. Mas, versículo 27, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e elegirá, assim diz o Senhor. Então quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque aqueles que deixam de ouvir, a Bíblia trata eles como rebeldes. Introdução da nossa lição. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Porque é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, meus irmãos, por que é importante o estudo do livro de Ezequiel? Porque desde o primeiro capítulo até o último, o livro de Ezequiel nos leva a nós refletirmos a respeito da soberania de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus nos leva a nós refletirmos acerca da soberania de Deus. A soberania de Deus na sua vida, a soberania de Deus nas nossas vidas, a soberania de Deus nas nações. Embora nós estejamos ouvindo tantas coisas que estão acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerras, meus irmãos, todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil, ficamos indignados com aquilo que está acontecendo no Brasil, ficamos e muito, meus irmãos, ficamos indignados. E se a gente não tomar cuidado, isso aí até causa uma ansiedade nas nossas vidas, de tanto que a gente fica perplexo com tanta besteira, com tanta bobagem que aqueles homens que estão no poder, eles falam. Mas nós não podemos esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não podemos esquecer que, embora todas essas coisas estão acontecendo, Deus ele é soberano sobre todas as nações. Deus é soberano sobre todas as pessoas, cada uma das vidas, meus irmãos. Deus ele é soberano, seja ele cristão ou seja ele ímpio, Deus é soberano.
E a segunda, meus irmãos, o segundo ponto que nós aprendemos aqui, neste livro, é que ele nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, o livro de Ezequiel, ele nos leva, meus irmãos, a essa avaliação. Como que nós estamos? Como está sendo a nossa vida com o Senhor? Como nós estamos sendo com o Senhor? Como está o nosso relacionamento com Deus? Então, o livro de Ezequiel, ele trata esses dois pontos na pessoa do homem, no seu individual, no coletivo e nas nações. E a presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Então, Deus é Deus que constitui atalaias no ontem, mas também no hoje e no porvir. Então, Deus, ele é o Deus soberano. Amém? E Deus, na sua soberania, irmãos, ele faz o que ele quer. Deus, na sua soberania, ele faz o que lhe apraz. Deus, na sua soberania, ele faz o que lhe convém. E não cabe a nós, irmãos, nós discutirmos ou discordarmos, aceitarmos ou não aceitarmos. Deus é soberano e ele faz como lhe apraz. Então, o que cabe a nós, irmãos, é nós obedecermos. É nós obedecermos somente. Porque há momentos na nossa vida que as coisas acontecem, as coisas, o trabalhar, o agir de Deus, que não é favorável a nós. Nós vamos questionar Deus por causa disso? Jamais, irmãos. Jamais. Por quê? Porque se foi da vontade de Deus, tem coisas que acontecem nas nossas vidas, irmãos, que existem dois pontos de vista. Primeiro, ou foi negligência nossa, ou foi a vontade de Deus. Quando é negligência nossa, nós já sabemos, porque não tem como nós negarmos, se nós negligenciarmos de algo que aconteceu na nossa vida. Não tem. Foi negligência nossa. Mas, quando é da parte de Deus, irmãos, é algo doído, mas é algo tratado. Quando é da parte de Deus, irmãos, é algo que dói muito na nossa vida, é algo que dói muito no nosso coração, é algo que, se pudesse, nós não passaríamos por aquilo, mas é a vontade soberana de Deus. Então, cabe a nós o quê? Nós aceitarmos. Mesmo, meus irmãos, que doa, mas é a vontade de Deus. E a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Palavra-chave, atalaia. Os irmãos sabem o que é atalaia? Atalaia é? Atalaia é mensageiro. Atalaia, meus irmãos, eram aqueles homens responsáveis por viajar e alertar o povo sobre os perigos do pecado. Esse era o atalaia, né, Raíssa? Aleluia, glória a Deus. Primeiro tópico da nossa lição, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em três partes principais. A primeira, capítulos 1 ao 24, a segunda, capítulos 35 ao 32, capítulo 25, ao 32, e a terceira parte dos capítulos 33 ao 48. Então, o livro de Ezequiel, ele é subdividido nessas três partes, desses capítulos que nós lemos. Na primeira parte do capítulo, na primeira divisão, diz assim: essas profecias foram entregues ao profeta
antes da destruição da cidade de Jerusalém. Então, antes de tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, antes mesmo da sua destruição, então, essas profecias já haviam sido entregues ao profeta. E antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, do capítulo 1, versículos 1 ao 3. Quando recebeu a visão da glória de Deus, quando ele recebeu a visão da glória de Deus, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízo. Então veja aqui, nessa primeira parte, nós vemos aqui o que predomina nessa primeira parte. Sobre o capítulo de Ezequiel, o livro de Ezequiel, são divididos em 3 partes, mas o que na primeira parte desse livro ele vai tratar ali com o povo? Então ele vai tratar o que? Acerca das ameaças, acerca dos juízos de Deus. Contra o que, irmãos? Quais são essas ameaças? Quais são esses juízos do Senhor ali que ele alerta o povo de Israel? Isso mesmo, irmãos, antes da destruição. Então, antes de que tudo aquilo acontecesse, a destruição de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, então Deus já estava alertando pelo profeta Ezequiel. E ele alertava contra o quê? Contra a prostituição. Ele alertava contra o quê? Contra a idolatria do povo. Então, antes mesmo dessas coisas acontecerem, irmãos, Deus já estava alertando. Deus já estava avisando: olha, cuidado com a prostituição, olha, cuidado com a idolatria, olha, isso vai acontecer. Mas o povo não quis dar ouvidos ao profeta Ezequiel. E a mensagem, meus irmãos, ela traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então, as advertências, Deus advertiu, Deus ele falou acerca da prostituição, Deus alertou acerca da idolatria, e Deus também trouxe essas mensagens, meus irmãos, de advertência acerca dos falsos profetas, dos reis de Judá e os sacerdotes. Nós não vamos entrar aqui nos versículos de referência, meus irmãos, devido ao nosso tempo, senão vai se tornar muito extenso que nós não vamos conseguir concluir. Mas Deus, nessa primeira parte, então, ele trata acerca disso. Já na segunda parte, depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos, ou seja, as profecias, as mensagens divinas, são direcionados contra os vizinhos, contra as nações vizinhas. Então, todos aqueles que estavam à volta ali, então Deus ele trata ali com eles. Então, as mensagens, elas são direcionadas contra as nações vizinhas. E quem eram essas nações? Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Lá está lá no livro de Ezequiel, nos capítulo 25 ao 32. Então Deus ele fala acerca desses juízos, acerca dos vizinhos ali de Israel. Isso revela que Javé, Deus, não é somente o Deus de Israel, mas Deus ele é também o Deus de todas as nações. Deus ele não estava olhando somente para o seu povo.
Deus ele não estava olhando somente para o povo de Israel. Deus ele não estava somente olhando para Jerusalém, mas Deus estava olhando, meus irmãos, para todas as nações. Assim como Deus ele está olhando para o Japão, Deus está olhando para o Brasil, Deus está olhando para a África, Deus está olhando, meus irmãos, para a Etiópia. Assim como Deus, meus irmãos, estava olhando para o seu povo, Deus estava também olhando e cuidando das nações vizinhas. E ele se mostra que ele é um Deus soberano. E a terceira parte do livro começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 39, as mensagens, né, dos capítulos 33 a 39, falam do que? Do retorno dos judeus de todas as partes do mundo, ou seja, eles estavam sofrendo com as suas consequências, eles estavam sofrendo com os seus pecados, mas aí, meus irmãos, Deus ele já começa a falar da restauração, e aonde o povo ele começa a retornar. Os judeus eles começam a retornar de todas as partes. Por quê? Porque o povo de Deus estava espalhado. O povo de Deus estava espalhado por todas as partes. E aí eles começam, meus irmãos, a retornar de todas as partes do mundo à terra de seus pais, à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos, que está lá no capítulo 37, e são profecias sobre restauração nacional, que se cumprem em Israel na atualidade, porque Israel ele tinha deixado de ser Estado, um Estado reconhecido, e voltou agora há pouco tempo o Estado de Israel, né? E a sua regeneração, a sua regeneração espiritual, né? De toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão, de derrota de Gog e o seu bando à Terra Santa. Isso que vai tratar lá na lição de número 9, irmãos. Lá na frente nós vamos ver acerca aqui dessa invasão. E o livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então nós vemos aqui o resumo do livro de Ezequiel, dividido aqui nessas três partes. E ele fala assim, sinopse do tópico de número 1, o livro de Ezequiel pode ser dividido em três partes principais. A primeira parte, dos capítulos 1 ao 24, a segunda parte dos capítulos 25 ao 32, e a terceira parte dos capítulos 33 ao capítulo de número 48, e assim se encerra o livro de Ezequiel. Para ampliar o nosso conhecimento, irmãos, o livro de Ezequiel foi um profeta e sacerdote que durante o cativeiro na Babilônia viveu entre os exilados judeus. Ele e os seus companheiros foram separados do templo, de forma que muitas de suas profecias são relacionadas ao templo e ao seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. A sua pregação abordava múltiplos assuntos e trazia um cativante repertório de imagens, onde ele descrevia tanto experiências pessoais como expectativas para o futuro. Amém, meus irmãos? Então, para ampliar nosso conhecimento, quem foi Ezequiel? E no segundo tópico da nossa lição, sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel
são os relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Primeiro, identidade. Como era o seu nome em hebraico? Qual era o seu nome em hebraico? É Yeskel. Se é assim que pronuncia, irmãos. Eu ouvi o pastor pronunciar tanto que eu não me lembro. É Yeskel, se não me engano, uma coisa assim. Yeskel. O que significa? Qual é o significado do nome de Ezequiel? O significado é fortalecido por Deus. Então esse é o significado do nome de Ezequiel em hebraico. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. Então, não relata tudo acerca dele, não relata tudo acerca da sua vida, mas, meus irmãos, é somente alguns detalhes relatado no livro que sabemos acerca de Ezequiel, acerca da sua vida pessoal. É somente alguns detalhes no próprio livro de Ezequiel. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados da Babilônia e iniciou o seu ministério ali, no cativeiro. Irmãos, um lugar maravilhoso para iniciar o seu ministério, né? Na prisão. Na prisão. Mas foi ali que Deus chamou Ezequiel. Foi ali que Deus levantou Ezequiel na prisão, no cativeiro, quando ele completou 30 anos de idade, ali no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Então, o seu ministério, ele iniciou-se no cativeiro. O cativeiro é uma prisão, ele estava preso, eles estavam exilados, mas, irmãos, mesmo preso, exilados, Ezequiel não deixou de servir ao Senhor. Mesmo vivendo na prisão, mesmo vivendo no cativeiro, Ezequiel tinha a sua vida com o Senhor. Ezequiel, ele tinha a sua intimidade com Deus. E ali, meus irmãos, por ele ter essa intimidade, por ele ter essa comunhão com o Senhor, Deus ele chama ali aos 30 anos de idade, para que ele viesse ali, quando ele completou 30 anos de idade, ali ele foi chamado para ele exercer esse ofício de atalaia, e ele exerceu ali por cerca de 22 anos. A procedência, Ezequiel era de Jerusalém, e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buz, Ezequiel 1:3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia a corte de Nabucodonosor, e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então essa é a procedência de Ezequiel. Ele era de Jerusalém, e a sua família era uma família sacerdotal, ou seja, ele era filho de sacerdote. Sinopse do tópico de número, ou melhor dizendo, só voltando aqui um pouquinho, as 7 características especiais, irmãos,
que eu gostaria de comentar com os irmãos que está aqui no nosso auxílio teológico. 7 características principais assinalam o livro de Ezequiel. Primeiro, contém um grande número de divisões surpreendentes de parábolas, arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas como meio de expressão da revelação profética do Senhor. Então, Ezequiel, ele não fala somente, meus irmãos, acerca das profecias, mas Ezequiel também ele falava em parábolas. Assim como o nosso Senhor Jesus também muitas vezes falava em parábolas. E segundo, o seu conteúdo é organizado e datado com cuidado. Registra mais datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. Então, o livro de Ezequiel, ele é um livro bem organizado, não que os outros profetas que escreveram, meus irmãos, os outros demais livros não fossem homens organizados, não é isso, mas é que Deus ele tem os seus meios para fazer com que nós venhamos a conhecer as coisas com maior clareza, naquilo que Ele quer que nós venhamos a entender perfeitamente. Então, o livro de Ezequiel, ele é o que mais registra as datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. 2 frases características ocorrem do começo ao fim do livro. Então saberão que eu sou o Senhor. Então, essa era uma frase, quando Deus ele falava através da boca de Ezequiel, então ele dizia, então saberão que eu sou o Senhor. 65 ocorrências com suas variantes. 4. Ezequiel recebe de Deus de modo peculiar os nomes de Filho do Homem e Atalaia. Este livro registra 2 grandiosas visões do templo. Uma delas mostra o profanado e a beira da destruição, capítulo 8 ao capítulo de número 11. E outra, purificado e perfeitamente restaurado, capítulo 40 ao 48. Mais do que de qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com a palavra profética, expressando-a através do simbolismo profético. Ezequiel salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo e de sua responsabilidade diante de Deus. Então, Ezequiel, ele tinha a sua responsabilidade pessoal como indivíduo. Como indivíduo, cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Como indivíduo, cada um de nós temos as nossas prestações de conta. Mas Ezequiel, meus irmãos, também ele tinha a sua responsabilidade diante do Senhor. Assim como eu e você também, meus irmãos, temos cada um de nós as nossas responsabilidades diante de Deus. Assim como eu e você temos a nossa prestação de contas diante do Senhor. Ezequiel tinha as suas responsabilidades pessoais e diante de Deus. E nós temos as nossas responsabilidades pessoais e também diante do Senhor. Amém, irmãos? Sendo Lopes, o tópico de número 2, o nome do profeta Ezequiel significa, fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Terceiro tópico, terceiro tópico, sobre um atalaia. Primeiro, o atalaia é uma palavra feminina,
de origem árabe. At-Telat, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos supor que seja assim. Lugar alto. At-Telat significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel. Irmãos, quando se trata de livro, eu vou dizer isso para os irmãos porque eu aprendi. Quando se trata de livros históricos, é segundo, tá bom, irmãos? Nós estamos aqui aprendendo. Então é segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, cartas, aí já trata-se no feminino. Primeira carta, segunda carta. Tá bom, irmãos? Só para nós aprendermos aqui. Porque às vezes quando a gente não sabia, a gente falava errado. E um pastor uma vez ele falou assim para mim: olha, se você um dia for para o Brasil e você for passear lá e você for visitar uma igreja e ali o pastor ele chamar você para te dar uma oportunidade e você cometer esses erros aqui, ele não vai falar mal de você. Ele vai falar que o ministério que você pertence não te ensina. Ele vai falar que o ministério que você serve ao Senhor, ele não te instrui. Então, tome cuidado. Então, eu estou passando para os irmãos. Se os irmãos forem para o Brasil, tome cuidado. Ó. Então, ó, irmãos, quando se trata de livros históricos, primeiro, segundo, e cartas, primeira. Entendeu? Assim por diante. E aí nós vamos aprendendo juntos, né, irmão Charles? E assim nós vamos aprendendo juntos, irmãos. No nome do Senhor Jesus. E o nome de Deus vai sendo glorificado. Porque detalhes são mínimos, irmãos. Mas aí quando você tiver uma oportunidade, o pastor vai falar: opa, essa pessoa é instruída. E ele é instruído. Aonde ele está servindo ao Senhor, estão ensinando ele. Os membros estão sendo instruídos. Amém, irmãos? Não que somos perfeitos, ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Amém? Então é uma palavra feminina, de origem árabe. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 e 27. Por favor, se alguém puder ler para nós. E depois, livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 e 20. E Salmos, irmãos, não é primeiro, Salmos é número, tá bom? Salmos de número, tá bom, irmãos? Salmos de número 1, Salmos de número 23, e assim por diante. Quem pode ler, por favor? 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 e versículo 27. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta da muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. Até o 27 ou 24 e 27? Até o versículo de número 27. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. E esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Aiamá, filho de Zadok. É um homem bom, um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Obrigado, irmão. Os irmãos prestaram atenção? Os irmãos prestaram atenção nessa leitura? Onde ele estava? Davi, ele estava, no versículo 24, ele estava sentado entre as duas portas. E o que o sentinela lhe fez, irmãos? O sentinela, ele está aí no texto. Versículo 24 do texto que o Diácono Charles leu. E o sentinela subiu. Ele
Subiu. Então o atalaia é aquele que está no lugar alto. Ele está no lugar alto, ele subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantando os olhos, ele viu o homem que estava correndo. Então o atalaia, ele é aquela pessoa que ele está atento. E no menor risco, ele já anuncia. No menor risco, ele já leva a mensagem. Nesse caso aqui, ele viu os homens correndo, ele já logo, ele anunciou. Ele fala, ele gritou ao sentinela e disse ao rei. O rei respondeu, se vem só, deve trazer boas notícias. Então, ele viu que não vinha só, vinha outra pessoa logo após ele, ou na frente dele, melhor dizendo. Então o atalaia, meus irmãos, ele sempre está no lugar alto. Não porque ele seja, como é que eu vou poder colocar para os irmãos? Não porque ele tem que ocupar um lugar de destaque, não é isso. É porque ele tem que estar atento à voz, ele tem que estar atento às coisas, para que ele venha a ser a boca de Deus para a nação. Então tem que estar atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Em 2 Reis, no capítulo 9, versículo de número 17, quem puder ler, por favor. 2 Reis, capítulo de número 9, versículo 17 ao versículo de número 20. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, toma os cavaleiros e envia ao encontro, e diga a paz. E o cavaleiro foi ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu de fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse assim, diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Eníce, porque anda furiosamente. Obrigado, missionário, Deus abençoe. Então, irmãos, viu aqui a função do atalaia? O atalaia estava no seu lugar alto, e ele estava na torre de vigia, e ele viu a tropa de Jeú chegando. E assim foi enviado alguém para perguntar se havia paz, e ali essa pessoa foi cativa ali por aquele exército, enviou uma outra pessoa também, foi cativo. Então ele entendeu o quê? Que aquela tropa que estava indo não era nada de paz, mas ele estava indo para guerrear. No versículo de número cadê? Deus está vendo aqui agora. Versículo de número versículo número 20. O atalaia anunciou, também este chegou a eles, porém não volta. O guiar do carro de guerra se parece com o Jeú, filho de Eníce, pois guiam como um louco. Ordenou Jorão, aparelhas o carro, e aparelharam, e seu carro saiu, o seu carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Vendo Jorão, Jeú respondeu, a paz. Jeú respondeu ele, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feiticeiras são tantas.
Voltou-se Jorão e fugiu, clamando a Acasias. A traição a Acasias. Então, aquela ida não era uma ida de paz, irmãos. Por isso que o atalaia ele sempre tem que estar atento às coisas que estão acontecendo para levar a mensagem ao povo. Então, Ezequiel, ele tinha essa função de anunciar. Essas atividades, elas são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica. Por causa do quê? Por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar o povo sobre o perigo. Eu não servi o exército, irmãos, mas eu me lembro quando eu passava perto do quartel e eu via aquele lugarzinho, um lugar meio redondo, assim, porque aquela pessoa que está lá dentro tem que ter uma visão total, em todos os ângulos. Então, ele ficava ali dentro com um fuzil e ele ficava preparado para qualquer ameaça de alguém querer invadir o quartel, ele já batia ali naquele lugar. E quando eu fui me alistar, quando eu fui me apresentar no quartel, eu vi esses lugares e aí que eu fui compreender qual que era a função daqueles homens que estavam ali naqueles campos ali nos quartéis. A função dele era exatamente essa aqui, de atalaia, de ao menor risco que pudesse chegar ali ao quartel. Então ele já anunciava, se precisasse abater, ele já batia, meus irmãos. Então e sempre estava num lugar alto. Por quê? Porque ele tinha que ter uma visão plena ali no lugar que ele estava, para avisar acerca do perigo. Os fins dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão, com o qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. A visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que se esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Então, o fim dos 7 dias, e ele se refere à primeira visão que inaugura ali o ministério profético de Ezequiel. E nós vemos aqui a visão da glória de Deus, onde Deus ele dá a visão ao profeta Ezequiel acerca de tudo aquilo que estava acontecendo ou iria acontecer. E aí veio, onde ele diz, veio a palavra do Senhor. E aí foi introduzido o seu chamado para ele ser atalaia, ou seja, um mensageiro de Deus. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. Então aqui nós vemos que aqui é uma mensagem de Deus através de uma pessoa, ou seja, essa pessoa se colocou como mensageiro, o atalaia de Deus para anunciar essa salvação através de Cristo Jesus. Terceiro, a expressão do Filho do Homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como Filho do Homem. E em hebraico diz Ben Adam. Ben Adam. Aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Somente Ezequiel, ele recebeu esse título de Filho do Homem. Isso faz o quê? Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor
da glória. Somente o Senhor usa esse título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos a partir de Mateus capítulo 8, versículo de número 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Romanos capítulo 1, versículos 1, versículo de número 4. Vamos abrir lá, irmãos? Romanos capítulo 1, versículo de número 1, versículo de número 4. Romanos 1, Romanos capítulo de número 1, versículo 1, versículo de número 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, lá no Antigo Testamento, o único que recebeu esse título de Filho do Homem foi Ezequiel. Foi o profeta Ezequiel. Já no Novo Testamento, meus irmãos, isso cabe somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós vemos aqui no livro de Romanos. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo de número 21. Quarto, o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam a sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Deus é conhecedor de todas as coisas, sabendo, meus irmãos, que mesmo após tantos avisos do Senhor, o povo continuaria ainda em rebelião. Por isso, meus irmãos, Ezequiel, ele foi constituído por Deus para ser esse mensageiro e profetizar aos filhos de Israel acerca, meus irmãos, daqueles temas que nós falamos no início aqui. Ele não esperava resultado da sua pregação. O seu propósito era o quê? Era advertir. O propósito, meus irmãos, do profeta Ezequiel não era receber reconhecimento, não era receber elogios, mas era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O intuito de Ezequiel de ser esse profeta, de ser o profeta de Deus, era que o povo reconhecesse que aquilo que ele estava falando, a mensagem que ele estava trazendo, era a palavra de Deus. É aquilo que Deus ele queria que o povo entendesse. Era aquilo que ele queria que o povo entendesse que Deus estava falando através da sua boca, através da sua vida. Então, os filhos de Israel, eles iriam entender saberiam que no meio deles havia um profeta. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 5. Sinopse do tópico de número 3. Atalaia significa lugar alto.
era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo, o profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Quarto tópico, já para nós encerrarmos, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta Ezequiel, como atalaia sobre Israel, se assemelha à nossa como cristão. Como nós já dissemos aqui, o profeta, ele tinha suas responsabilidades pessoais, mas ele também tinha suas responsabilidades com Deus. Ele tinha as suas responsabilidades pessoais, mas ele tinha, meus irmãos, a sua prestação de conta com o Senhor. E assim, meus irmãos, como ele entendia a sua responsabilidade como profeta, e a sua responsabilidade, nós podemos ver a sua responsabilidade, a sua prestação de conta ao Senhor, ele se assemelha à nossa como cristão. Como cristãos, cada um de nós, independentes, temos as nossas responsabilidades, mas também temos a nossa prestação de contas com o Senhor. Minha prestação de conta com o Senhor não é o pastor Edevaldo que vai prestar. A minha prestação de conta com o Senhor não é a minha esposa que vai prestar. A minha prestação de contas eu vou prestar com o Senhor. O pastor é o dele, a minha esposa dela. E cada um, meus irmãos, independente, tem a sua prestação de contas com o Senhor. Na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo, seu discurso alcança justos e injustos. Então ele pregava, Ezequiel, ele anunciava, ele falava acerca da prostituição, alertava acerca da prostituição, da promiscuidade, os reis, os sacerdotes e o povo no geral, meus irmãos. Mas o intuito dele é que o discurso dele viesse a gerar o arrependimento no povo, para que o povo voltasse ao Senhor. Porque mesmo antes das coisas acontecerem, da destruição de Jerusalém, como nós dissemos no início, Deus já estava usando a vida de Ezequiel. Deus já estava falando. Irmãos, e é diferente nos nossos dias hoje, pastor Edevaldo? Não é diferente, irmãos. Deus está falando, Deus está nos alertando, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos com o nosso coração duro, não queremos dar ouvidos à voz de Deus, não queremos abrir os nossos olhos à realidade que está acontecendo à nossa volta, mas Deus está nos alertando. Por isso o pastor Ezequiel Soares, ele colocou esse comentário, que o profeta Ezequiel assemelha-se a nós cristãos, porque aquilo que o povo estava vivendo naquela época, nós estamos vivendo no dia de hoje. E amanhã, meus irmãos, haverá uma prestação de conta. A responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar. Irmãos, temos que anunciar o evangelho? É obrigação nossa. Eu, você, nós, todos fomos chamados pelo Senhor, fomos alcançados, porque um dia Deus usou um mensageiro, e através desse mensageiro chegamos até o Senhor. Agora nós temos a nossa parte, fomos alcançados, temos a nossa responsabilidade de anunciar o evangelho agora. Temos essa incumbência de anunciar o evangelho àqueles que são pecadores. Mas não é só isso, é se cuidar para nós permanecermos em Cristo até o fim. Porque de que adianta a gente pregar o evangelho se a gente não se cuidar de nós, irmãos? De que adianta a gente anunciar o evangelho e pregar e falar, mas aí chega no fim, irmãos, a gente fica. Então a gente tem que anunciar o evangelho e precisamos nos cuidar para nós permanecermos em Cristo até o final.
Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Versículo 18 do texto que nós lemos. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Irmãos, não adianta, se nós não perseverarmos até o fim, não adianta. Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu levei a cesta básica, Senhor, em teu nome eu limpei a igreja, Senhor, em teu nome nós ensaiamos, Senhor, em teu nome nós aquilo, nós isso. Deus vai falar: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Irmãos, Deus ele tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí que nós vamos ver as referências, não vamos ler, está em Mateus capítulo 24, 13, João 17, 12, 2 Pedro 2, 20 ao 22. Segundo, a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. E Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Mateus 11:15, em passagens paralelas, Marcos e Lucas, e em Apocalipse 13:9. É uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do Evangelho que pregamos. Quantas vezes, irmãos, a gente já falou do Evangelho de Jesus? Quantas vezes nós já anunciamos? Quantas vezes nós pregamos? Quantas vezes nós testemunhamos? E quantas vezes a gente perguntou para a pessoa: você não quer entregar a sua vida para Jesus? A pessoa: não, agora não. Não, agora não quero. Não é tempo. Irmãos, aí a gente tira a nossa mão. Porque aí é a mão de Deus. Desses, a Bíblia fala que nós não iremos responder, porque eles respondem por si mesmos. E terceiro, para nós encerrarmos, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social. Isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Amém, irmãos? É dever nosso. Vamos anunciar, vamos falar. Irmãos, Deus, Ele é poderoso para restaurar vidas e corações, irmãos. Se a pessoa quiser, bem, mas se ela não quiser, irmãos, a gente respeita, mas nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de chamar para vir para a igreja. Às vezes a pessoa fala: mas vai ficar, é chato. Irmãos, vamos falar até o fim, vamos anunciar até o fim, vamos pregar a palavra. Jesus, Ele sara, Jesus, Ele cura, Jesus, Ele restaura,
Jesus ele faz coisas novas, meus irmãos. Aleluia. No nome de Jesus. No tópico de número 4, a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristãos, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Amém, irmãos? Conclusão da nossa lição: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Irmãos, nós não vamos converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. É Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. O nosso dever é único e somente pregar o Evangelho. Pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, está aqui mais uma lição que nós não podemos perder. Irmãos, como nós dissemos aqui no início, irmãos, esse livro de Ezequiel, irmãos, ele é atual. Ele é um livro atual. Ele apontou o passado, ele aponta o presente e ele aponta o nosso futuro. Irmãos, que nós não percamos essas lições riquíssimas, porque aqui também ele vai tratar, meus irmãos, do nosso futuro com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Eu agradeço essa oportunidade e retorno o microfone ao nosso pastor Devaldo, no nome do Senhor Jesus.